acho que me lembrou um pouco o aspecto do assalariado urbano, porque é um pouco essa a lógica, né? Se a gente deixou de vender a nossa força de trabalho ou por alguma razão entrou numa lógica de endividamento, a gente literalmente não tem como sobreviver, a gente vai passar fome, a gente vai morar na rua, porque todo o nosso consumo ele já depende da lógica do mercado. E no campo, em uma parte, isso se resguarda na produção familiar, quando, bom, você tem a produção para o consumo e uma parte da produção excedente daí vai para o Para mercado. Então, comercializar, então uma exatamente. lógica diferente. Só que daí agora se você está me contando que daí tem uma parte desse setor que está entrando com, com tudo na lógica do mercado, daí também entra nessa mesma fragilidade do assalariado urbano, né? Então, se deu algum problema, nem você, mesmo você trabalhando no campo, você não é autossustentável, né? Você não está consumindo. Você também depende da lógica do mercado depois para ir lá e. Sim, porque o agricultor ele vai abrir mão de produzir para subsistência, para concentrar toda a sua energia nessa produção do daquele produto, daquela mercadoria, né, que ele se propôs ali, seja a soja, seja o suíno, o Uhum. frango, né. Mas você entrou nisso tudo para responder Entrei a questão é, de como a reforma agrária poderia. Bom, você fez um a gente estava balanço. falando dessa insegurança Uhum. alimentar, né, do também que isso também está presente no campo. Eh, então o movimento ele trabalhou muito nessa perspectiva, né, das ações de solidariedade até hoje, né, tem mantido, né. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis a gente faz todo ano até o Natal Sem Fome, então também ali, principalmente em parceria com as cozinhas comunitárias também, né. Então o movimento ele se coloca nessa tarefa também de produzir alimentos e que esses alimentos eles cheguem na no povo brasileiro, cheguem em quem mais precisa, cheguem na classe trabalhadora. Então é na perspectiva de que a gente, que não há na verdade uma falta de alimentos, mas é que esses alimentos eles não chegam a quem efetivamente mais precisa. E aí a gente passa, por exemplo, por um problema de falta, inclusive, de abastecimento, né, porque hoje, esse controle do preço dos alimentos passa também por uma manutenção de um abastecimento que é hoje, feita essa gestão pela Conab, né, Companhia Nacional de Abastecimento. Então a Companhia Nacional de Abastecimento, ela tem que manter uma certa quantidade, né, de alimentos, para ajudar no equilíbrio dos preços. Então, em geral, quando a gente tem uma falta de algum produto, há um aumento, né, significativo de preços. Então, isso precisa passar também por um controle estatal. E aí o controle estatal se dá por meio da manutenção, né, do nível de abastecimento, equilibrado, digamos assim, para não haver uma falta, e para manter justamente esses preços equilibrados. E isso passa por também fomentar, a produção desses alimentos, né. Então passa por incentivar a produção da Mas. agricultura familiar. Aham. E aí que dentro da agricultura familiar a gente tem, está composta também pelas áreas de reforma agrária, pelas áreas dos assentamentos, né. Então, os assentados da reforma agrária, eles estão dentro desse conjunto que é a agricultura familiar. E aí, né, envolve desde essa essa venda direta institucional, mas também dessa comercialização, né. Tu queria fazer mais ou tirar Não, alguma não, dúvida? é porque agora que você colocou esse aspecto do armazém para controle de preço, essa era uma questão que me pega também, porque ela ajuda de alguma forma a gente pensar algumas das diferenças substanciais entre países dependentes e periféricos como o Brasil e países centrais. Por que que eu estou dizendo isso? Porque no Brasil, a despeito de tudo, você pode informar melhor, inclusive, né? Mas o Brasil ele tem, na verdade, uma lógica muito deficitária de armazenamento de grãos.
Inclusive, eu acho que a gente tem grão para poucos dias se ocorresse algum bloqueio Ocorresse total, alguma. alguma guerra, alguma coisa assim, enquanto países centrais têm ali em silos alimento ali para nutrir a população inteira, por exemplo, por alguns anos, em alguns casos, né? E tudo isso é muito interessante porque, bom, entra naquela discussão sobre o neoliberalismo, sobre o laissez-faire, sobre o livre mercado e como o neoliberalismo é só bom no dos outros, né? Porque, na verdade, só nos países dependentes que tem uma lógica muito forte de livre mercado. Tô falando isso porque a lógica, mais ou menos, do livre mercado é um pouco essa, né? Bom, o Estado não deve controlar os preços, então, inclusive no caso da produção agrícola, não deve fazer produção de estoque, né? Exatamente, Estocamento, o estocamento. porque Uhum. tem que deixar os preços oscilar, então se tiver crise tem que Uhum. aumentar O mesmo. próprio O, mercado o próprio mercado vai vai regular. se Se regular. pessoas morrerem de fome também não tem problema. Uhum. O, o, Na Mal, verdade, o Malthus já mesmo as dizia isso, pessoas, inclusive. mesmo a fome, inclusive, é uma forma do próprio capital lucrar, Uhum, né? Porque se você tem uma escassez, você vai aumentar o preço daquele produto, então, para o mercado, isso não é ruim. ótimo, é ótimo. Sim. Então, tipo, de alguma forma, isso deixa pra gente pensar uma questão, inclusive, de autonomia e de soberania nacional, né? Como que tá essa situação no Brasil? Porque você está citando a A Conab, né? Conab. A Uhum. Conab, mas quão efetiva essa política é hoje? O quão realmente a gente tem uma política de silos, por exemplo, de estrutura de silos, de armazenamento de grãos, para controle de fato de preços, e quanto que, na verdade, a gente precisaria avançar, na verdade. Como é que está o cenário hoje no Brasil no que diz respeito a isso? Eu não sei te dizer exatamente Mas ele como é que tá. deficitário em relação a países, sei lá, europeus ou Estados Unidos, nesse quesito? Hã, a gente já teve eu poderia te falar que a gente já teve algumas situações específicas, eu tô tentando lembrar que tinha até uma situação de não lembro se era o arroz ou era o leite, mas eu precisaria dar uma. Não, se não lembra de Não, não, cabeça também não tem não problema. consigo te dizer Aham. exatamente em números, assim, como que tá a questão do abastecimento, né. Eu sei que é uma situação, inclusive da própria gestão da Conab, né, que é um problema também, porque, por exemplo, é através da Conab que se dá a gestão desses programas, né, o PAA, por exemplo, o PAA tem que ser operado ali através da Conab. Então também tem um problema ali que a gente ouve, né, o pessoal comentando até de uma certa, operacionalização até dentro dos governos, né, Dilma, Lula, enfim, de lidar ali com burocratas, né, e nos próprios processos de investigação que os pessoal dos beneficiários da reforma agrária, os assentados passaram, com contribuição com a ajuda da própria Conab, assim, né, de dificultar mesmo a operação do programa, né. Então eu não sei te dizer, assim, exatamente como que tá em termos de essa questão do abastecimento, acho que valeria dar uma pesquisada sobre isso mais especificamente, mas, é central a questão da intervenção do Estado, é uma questão, né, tem que ser uma questão de Estado, o controle justamente do abastecimento interno, né, para a gente não ficar à mercê, né, e isso assim, por quê, né, porque o Brasil historicamente, né, desde período colonial, né, como a gente estava falando ali no início, o Brasil ele sempre foi voltado para exportação, e aí, né, apesar de ser um país, agrícola, isso inclusive há anos atrás muito mais, né, mas apesar de ser um país agroexportador, a gente tem problema de falta de alimentos internamente, justamente porque, o Brasil está voltado muito mais para a produção de commodities, para a produção dessas monoculturas, o agronegócio, ele está mais preocupado justamente com essa produção para exportação, do que para esse abastecimento interno, para essa produção de alimentos, e aí
ficar a cargo dos agricultores familiares em situação, né, de muito difícil, né, de sobreviver na agricultura familiar, enquanto que e por isso muitos pequenos agricultores estão abandonando essa produção de alimentos, porque realmente ela se torna insustentável economicamente, né? A família ela viver sem recurso ou mesmo assistência técnica, né, que também é necessária, alguma investimento em transporte, né, a gente não tem, por exemplo, fomentar, por exemplo, as feiras, né, no pequenas feiras, né, de alimentos, enfim, nos centros urbanos, em pequenos mesmo nos municípios do interior, né, acho que é fundamental. Então a gente tem esse problema de essa desigualdade, né, que a gente falou lá no início, entre os recursos que vão para incentivo da agricultura familiar e para o agronegócio. Então o Brasil ele continua, investindo muito mais no agronegócio e essa produção ela é exportada, ela não fica aqui no Brasil, ou ela serve, né, vamos supor ali o produção de grãos para alimentar para a produção da carne, né, para gado, para porco, para frango, que Que também também vai sair vai daqui. sair depois, em Sim. alguma medida também vai sair. Enquanto que essa produção, ela fica muito fragilizada, né, a agricultura familiar acaba ficando muito fragilizada, a própria sorte, né, de sobreviver, de encontrar alternativas, enfim, o que causa, né, em última análise, o próprio desabastecimento.